Vou-vos falar hoje de Richard Sennett e do seu mais recente livro chamado Building and Dwelling, do qual existe já uma edição em português, uma edição brasileira, editada pela Record, no Brasil, e que, portanto, torna esta obra acessível ao leitor português. Queria, no entanto, começar por dizer que a extensa obra de Richard Sennett é uma obra extensa e é justamente isso que lhe dá ao autor esta ideia de um contributo muito importante para o conhecimento que nós temos da civilização, da nossa modernidade contemporânea, do que é viver na cidade, do que é o jogo da cidadania e da política, que se pode notar, de facto, num conjunto de outros textos publicados já desde meados dos anos 70. Alguns deles são textos também disponíveis na língua portuguesa. O texto de que vos vou falar, este Construir e Habitar, é um texto muito curioso, porque, de facto, o autor, Richard Sennett, assume uma atitude, podemos dizer, metodológica, em torno do posicionamento do urbanista, mas, ao mesmo tempo, do olhar crítico do sociólogo. Ele, aliás, é um conhecido urbanista, durante muito tempo, enquanto mais jovem, foi um urbanista, portanto, um homem implicado no desenho do plano de cidades, no estudo das suas funções, etc. E mais tarde foi se tornando um analista, já não tanto um fazedor de cidades, mas um comentador, um crítico do que é fazer e viver nas cidades. É justamente esta dualidade, fazer e viver na cidade, entre construir e habitar na cidade, que é o primeiro desafio, esta assimetria que este livro nos propõe. É uma proposta feita a partir de uma ideia subjacente às outras tantas assimetrias, de que vou falar brevemente, que é a ideia do que pode ser uma cidade ideal. Na linguagem do Richard Sennett, aliás, já expressa noutros trabalhos, esta cidade ideal é o que ele chama uma cidade aberta. Uma cidade aberta é, no fundo, a ideia de uma cidade que não é um ponto de chegada. Chegamos à cidade, paramos e tal como a cidade está, nós acomodamos-nos a essa cidade. A cidade aberta do Richard Sennett é outra coisa. É um ponto de partida. Chegamos à cidade para, a partir desse instante, ou porque nascemos lá, ou porque tivemos emprego nessa cidade, ou porque somos imigrantes. A partir do momento em que nós chegamos à cidade, nós começamos a construir a cidade. E, portanto, a cidade aberta é uma noção flexível da convivência urbana das pessoas. A cidade aberta não é um plano fechado e flexível, desenhado, tal como está. É alguma coisa que nos convida e mobiliza para a transformação. A transformação no sentido de torná-la mais inclusiva, torná-la mais intercultural, torná-la mais um lugar de encontro entre ricos e pobres, entre brancos e pretos. E, portanto, um lugar de desenho de uma cidade em permanente transformação, em permanente fluxo. Este livro é muito interessante por isso. É uma forma de dizer, a partir da experiência do urbanista e a partir do olhar crítico do sociólogo, dizer de que as cidades são, de alguma maneira, construídas com a melhor das intenções, todavia, elas são apropriadas. Isto é, nós habitamos a cidade que, de alguma maneira, é transformada no ideal formal dos arquitetos, os urbanistas, os arquitetos paisagistas, os engenheiros civis, etc. Todas esse conjunto de fazedores da cidade tinham para a cidade, mas que nós, enquanto residentes nela, de alguma maneira, traímos e procuramos adaptá-la às nossas necessidades, às nossas exigências enquanto cidadãos, enquanto prática democrática, prática participada, etc.
Esta é a primeira, digamos assim, dicotomia que está neste livro entre o construir e o habitar. Há outras que eu podia, por exemplo, chamar a vossa atenção, que estão também neste livro. De um lado, a cidade que é bonita, que é bela, as fachadas dos prédios, a paisagem verde da cidade, etc. Mas também a cidade que é, do ponto de vista habitacional, do ponto de vista do urbano propriamente, é horrível. Pode ser muito bela do ponto de vista estético, arquitetónico, mas ser horrível do ponto de vista prático de viver nela, etc. E o Richard Sennett chama a nossa atenção, dá muito numerosos exemplos. Exemplos de sociedades, de cidades, perdão, cidades americanas, cidades europeias, mas também cidades do chamado Sul Global. Cidades do Oriente, cidades da China, cidades de outros países da Ásia ou mesmo da África, em que o uso da cidade é totalmente diverso do que era a intenção formal dos seus responsáveis e dos seus políticos, etc. Uma outra ideia é a ideia do que é formal e do que é informal na cidade. Devo adiantar que, de facto, o lado mais criativo e mais curioso do Richard Sennett cai para o lado do que é informal. Não é a cidade desenhada, o traçado definitivo das ruas, dos parques verdes, dos edifícios. Não é tanto esse lado, é o modo como as pessoas fazem uso desses equipamentos, desse traçado da cidade. E muitas vezes vão sempre traindo aquilo que era o desejo, a orientação prioritária que os seus responsáveis tinham dado. As pessoas fazem um uso bem mais informal das coisas. Das cidades, dos parques, dos passeios, das ruas, dos boulevards, etc. E isso ele é, de facto, manifesto, adepto deste lado da informalidade das coisas. Um dos lados informais da cidade é aquilo que é visível e aquilo que é invisível. É um outro dualismo que se lê, se detecta neste livro. A cidade visível é, digamos assim, é a expressão, digamos, da atual tirania da visibilidade. Nós vivemos numa cultura desta, chamemos-lhe assim, tirania da visibilidade. Tudo está à vista, tudo é acessível, tudo tem que se mostrar. E assim vamos perdendo, de facto, também, digamos, o universo da nossa personalidade, da nossa intimidade, etc. Mas ao lado disso, há o lado invisível das coisas na cidade. E o Richard Sennett chama a nossa atenção para este aspecto, que é normalmente negligenciado. Como as pessoas vivem em cima de um conjunto de mecanismos, de tecnologias, de sistemas de funcionamento, de equipamentos, seja o sistema de esgotos, seja o sistema de eletricidade, seja o sistema da água, mesmo o próprio metropolitano, que há alguma coisa que está escondida, está subterrânea, mas afinal a nossa vida urbana vive muito justamente da sua existência subterrânea. Há outras coisas mais interessantes até para chamar a nossa atenção. Há grupos marginais que não são imediatamente visíveis. Inclusive, às vezes, grupos que se entregam a um certo tipo de criminalidade, mas fazem parte da nossa cidade também. Os sem-abrigo, os meninos da rua, que no Brasil é tão frequente, esta expressão é tão frequente, os imigrantes indocumentados, os refugiados, etc. São grupos sociais que existem, digamos, num certo estatuto de invisibilidade. O que o Richard Sennett diz, mas nós temos que contar com estas pessoas, com estas expressões da vida urbana e fazer um planeamento integral da cidade que saiba perceber as suas necessidades, as suas exigências, as suas carências. Portanto, o lado informal tem que ser também trazido para o lado formal do planeamento da cidade. É um bom ensinamento para muitos arquitetos, muitos urbanistas, que olham para a cidade como alguma coisa praticamente que se termina para receber pessoas. Não é essa a lógica do livro do Sennett. A cidade não está terminada. A cidade está em contínua construção, evolução e fluxo. É por isso que eu acho que esta leitura deste livro dá enormes e muito interessantes pistas para
quem queira, de alguma maneira, entender o que é viver nas cidades modernas, nas cidades contemporâneas, seja do Ocidente global, seja, digamos assim, do Sul global, mais dependente, o chamado terceiro mundo, como quiser. Há uma lógica que está aqui também, que vale a pena mencionar, que é o centro e a periferia das nossas cidades. As nossas cidades, todas elas, têm territórios em confronto. Território central, normalmente rico, bem planeado, higiênico, com todos os equipamentos, mais água, e depois os outros territórios marginalizados, as periferias, as favelas, os slums em geral. Que aí parece que não há planeamento. As pessoas escapam essa exigência, até no Estado, propriamente, não pagam impostos, ou tentam procurar fugir dos impostos, porém são muitas vezes sujeitos a controles diversos de grupos mafiosos que ordenam, controlam a atividade cotidiana das pessoas. Mas é muito curioso que é nas periferias muitas vezes que aparece um certo tipo de empreendedorismo. Eu chamo mesmo empreendedorismo de periferia, que é muitas vezes bem sucedido e é capaz de chegar até o centro. Neste jogo de centro e periferia da cidade, o que é mais interessante é reparar que o Sennett diz a virtude, isto é, o lado curioso, o lado que merece a nossa reflexão, é o lugar onde o centro e a periferia se encontram. É aí que surge a influência recíproca de cada um sobre o outro. O centro sobre a periferia, ou a periferia sobre o centro. E cria-se um espaço de hibridização. E isso é muito interessante. É uma espécie de lugar de encontro, como alguns antropólogos há algum tempo designavam, esse espaço de encontro onde a periferia se depara com o centro. E, portanto, ambos negociam a sua existência, a sua condição, as suas influências. É muito interessante. Não é o centro nem a periferia. Enfim, como eu próprio trabalhei há algum tempo atrás, é a semiperiferia, é este edge, é esta zona de encontro de tendências antagónicas que despertam e devem receber nossa atenção. Bom, para terminar, diria que voltamos à ideia da cidade aberta. A cidade aberta, portanto, é uma cidade em contínua construção. E é nesse sentido que nós devemos perceber este contributo do Richard Sennett. Sabemos muita coisa hoje sobre a cidade. Todavia, não fomos ainda capazes de construir a cidade ideal. Sabemos muito da economia, da demografia, da geografia, do planeamento, da arquitetura das cidades, mas não fomos capazes de pôr em prática, digamos assim, os princípios que ordenam a atividade cívica, a participação dos cidadãos na gestão e na governança das cidades, e é isso que importa para o Richard Sennett. É, de alguma maneira, um discurso muito crítico da atividade de muitos arquitetos e urbanistas. No fundo, sintetizando, era como quem pergunta: nós poderemos planear o lado informal da vida, o cotidiano das pessoas, a maneira como elas fazem as coisas? Houve alguns arquitetos, mas isso perdeu-se, e planeadores da cidade, que foram primeiro ouvir e ver as pessoas antes de desenharem as cidades. Estou a pensar em Patrick Guedes, um velho arquiteto, urbanista escocês do meados do século XIX, que fez intervenções interessantíssimas em algumas cidades da Índia, em que auscultou primeiro as pessoas, procurou saber o que é que elas querem. Eu diria, hoje, talvez seja mais importante, e penso que o Richard Sennett concordaria com esta conclusão, talvez seja mais interessante, mais do que propriamente ouvir as pessoas, ver como elas fazem, como elas vivem o seu cotidiano, como elas apropriam os equipamentos, os espaços construídos, os espaços verdes das cidades, etc. Aí é que está a solução para irmos a caminho de uma sociedade e de uma cidade mais aberta, mais democrática, intercultural, etc., que é a grande desígnio, intenção do Sennett, com toda a sua obra de mais de 40 anos, até